Boa tarde a todos. Então, amanhã se comemora o Dia Nacional da Família. Então, que a área da família hoje, teremos uma palestra com duração de 1 hora, tá? Com o nosso amigo Velocino Camargo, que ele é trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre. Vai fazer, com o tema Família, aperte mais esse laço. Antes de passar para ele, eu chamo a Enelita para fazer a nossa prece inicial. Então vamos pedir a todos que relaxem, se possível fechem os olhos e se concentrem na prece e naquilo que mais desejam. Então, Mestre Jesus, neste momento, amado Mestre Jesus, rogamos a tua proteção, a tua bênção. Rogamos também que nesta tarde possamos ouvir e principalmente seguir os teus ensinamentos. Que esta tarde seja muito proveitosa e que todos os que aqui estão possam receber, de acordo com os seus merecimentos, tudo aquilo que pedem. E, ao mesmo tempo, pedimos também às pessoas que foram colocados os nomes nos livros que também sejam atendidas de acordo com os seus merecimentos. Por tudo isso agradecemos e que assim seja. Uma boa tarde, para todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer estarmos mais uma vez aqui em Jesus de Nazaré, em Caxias do Sul, para esse trabalho sobre a família. Nós vamos começar essa tarde o nosso estudo sobre o tema. Eu tive a grata satisfação de ser convidado algumas vezes para estar aqui com vocês, falando sobre a família. Hoje nós queremos trazer um pouco sobre a questão do retorno do espírito e da educação desse espírito. Então nós vamos começar com uma história que está na obra Missionários da Luz. Aqueles que estudam na casa já tenham passado por essa história, conhecem bem. Nós vamos trazer alguns detalhes apenas do contexto em que isso aconteceu, para a gente ter a ideia de como se processa o retorno, a maioria do retorno dos espíritos à vida física. Nesse capítulo 13 da obra Missionários da Luz, André Luiz acompanha um reencarne de um espírito, que ele dá o nome de Segismundo nesta obra. Quem era Segismundo? Segismundo era, naquele momento em que ele estava se preparando para a reencarnação, ele já tinha tido a oportunidade de realizar um belo trabalho no mundo espiritual. Então ele conquistou ao longo dos anos em que ele lá estava, muitos afetos, muitos carinhos, muitos amigos, junto ao coração dele. E ele estava inclusive na coordenação de uma certa instituição lá no mundo espiritual, que prestava socorro às almas que necessitavam lá naquelas regiões mais difíceis, em que as almas ainda atormentadas pelos seus equívocos buscavam o caminho da luz interior. Então ele havia, durante longo tempo, começado como ajudante, agora estava como coordenador dessa instituição, e já estava há bons anos lá. De certa forma, ele já havia conquistado muitos créditos por conta desse trabalho, dessa dedicação dele no bem, em prol do amor, da caridade, da extensão do auxílio ao próximo. Mas, entretanto, pesava ali na alma ainda alguns compromissos do passado. Embora ele pretendesse ascender a planos cada vez maiores do ponto de vista da evolução espiritual, sentia que a sua alma carregava ainda um certo peso por conta de um equívoco grave do passado, de uma desavença, de um conflito sério que acontecera no passado. E aí ele pede para a espiritualidade, então, para que ele possa retornar, possa ter uma nova oportunidade com aqueles que foram as pessoas que estavam cercadas com esse conflito, e que ele pudesse dirimir qualquer mágoa que ele tenha gerado no coração de alguém. Então,
é preparado o retorno dele junto a esses espíritos. O pai, que seria o genitor dele, era alguém com que ele tivera desavença no passado, inclusive assassinou esta pessoa, tirou a vida dela. E o pai, então, seria aquele que iria dar a oportunidade da reencarnação do antigo assassino, do antigo algoz. Esta situação fez com que a simples aproximação de Segismundo com a família fizesse que o pai, do ponto de vista mental, afastasse a presença daquele espírito. Porque quando está se preparando esse momento do retorno, os espíritos já vão habituando-se com o vínculo a esta nova família. Antes da mãe engravidar, ela já recebe a presença desse espírito que vai retornar no seu lar. É comum em algumas situações as mães terem inclusive sonhos de que estão grávidas, de que conversaram com uma criança, tiveram contato com um ser. Isto já demonstra muitas vezes a aproximação desse espírito para o processo de retorno, onde já foi feito um estudo prévio da necessidade desse encontro entre essas almas, seja por processo de evolução, de aperfeiçoamento delas, de ensino contínuo, do exercício da amorosidade. Então, quando Segismundo aproximava-se do lar, o pai dele, aquele que era o pai encarnado, ainda não havia, do ponto de vista espiritual dele, trabalhado a questão do perdão. A alma dele trazia ainda o conflito com aquela situação, culpando, evidentemente, demasiadamente esse espírito. Então, o fato dele se aproximar do lar fazia com que Adelino, que seria o pai dele, repelisse esta aproximação. E esses sentimentos e pensamentos de ódio minavam todas as células germinativas dele, impossibilitando qualquer fecundação. Só o fato dele emitir esse pensamento de ódio, de rancor contra esse espírito, que ele não sabia o que era, inclusive ele tinha sonhos em que ele via uma pessoa, o sonho dele, ele captava aquelas informações vividas no mundo espiritual, mas as trazia de uma forma simbólica. Quando ele encontrava-se com esse espírito desprendido do corpo no sonho, ele via esse espírito como uma ameaça e fugia dele. Ele estava, na realidade, trazendo à memória as reminiscências do passado, que aquele homem gerava nele um medo muito grande. E ele fugia. E quando ele acordava, sempre muito perturbado e preocupado, e ele contava esse sonho para a esposa, dizia que ele sonhava seguidamente com uma situação como essa, em que ele se via em algum momento que seria assaltado por alguém. Ele tinha medo que alguém tirasse a sua vida por conta desse assalto que ele sonhava. E muitas vezes ele era acolhido nesta fuga por dois espíritos que estavam buscando esse processo de harmonização entre eles, e ele identificava esses dois espíritos que estavam junto, ajudando nesse processo de aproximação, como dois guardas. É como se ele estivesse num lugar, vê esse espírito, ouvia ele como alguém que o ameaçava, um bandido, um assaltante, saía correndo, e esses dois espíritos envolviam ele, e ele trazia aquela simbologia que fossem dois guardas, dois policiais. Então, por conta desse sentimento de ódio que ele ainda nutria, ele não permitia que se desse a fecundação. Olha só, o potencial mental impedindo a vitalidade da célula germinativa masculina dele para que se desse a fertilização. Então, a espiritualidade teve que preparar esse ambiente para ele desfazer esse ódio. E aí, como é que fizeram? Tudo depende das situações, de quem os espíritos podem contar. Nesse caso específico, era Adelino Raquel. A Raquel já se encontrava numa situação espiritual bem melhor e tinha um filho de 3 anos de idade. Numa noite, eles estão reunidos num jantar
E os espíritos que assessoravam aquele casal e o retorno de Segismundo viram naquela oportunidade uma condição de poder mexer, alterar aos poucos esta mentalidade do Adelino. Então o menino foi influenciado pelos espíritos naquele momento, e o menino olhou para o pai e disse assim: mamãe, por que o papai está sempre cabisbaixo, ele está sempre chateado, uma cara de emburrado? Ele andava assim ultimamente. Por conta da aproximação de Segismundo, ele tinha um ar de inquietação muito grande. E ele demonstrava isso em casa. E aí a mãe chegou e disse para ele: não, meu filho, não é nada de preocupar, a preocupação não é tão grande, isso aí são atividades de trabalho do teu pai, então ele tem muitas preocupações fora de casa, e lá na rua ele tem que ser gentil, uma pessoa agradável, mas ele traz os problemas, e é evidente que quando ele chega em casa, ele chega nessa situação e tal, vamos entender o papai. E aí, pois é, diz o menino, faz tempo que o papai não ora com a gente, né, mamãe? Olha a espiritualidade envolvendo. Faz tempo que o papai não ora conosco, porque ela, Raquel, todas as noites orava com o pequeno. E o pai, muitas vezes, não participava desse momento de oração. E aí o pai ficou sem jeito: é verdade, faz tempo que eu não tenho participado das orações. E aí o menino disse assim: pai, a mãe tem me ajudado a orar e nós oramos para o Senhor. Ah, mesmo? O que a mamãe ensinou? Eu oro assim: meu Deus, amparai os caminhos de meu pai, dá-lhe segurança, tranquilidade e saúde para que ele possa vencer as dificuldades do dia a dia. Muito obrigado, ele falou. Aquilo tocou o coração do Adelino, vendo aquele filho de 3 anos, recitando aquela oração que fazia a ele todas as noites. E ele então olhou para o filho e disse assim: mas que bonito, meu filho, isso tocou meu coração e hoje prometo que nós vamos fazer oração juntos. E ele saiu no meio daquela tarde para o trabalho, voltou no final da noite, e aí ficaram reunidos, fizeram uma prece. O ambiente espiritual foi mudando, porque quando chegou na hora do desdobramento do sono físico, mais uma tentativa fizeram de aproximação de Segismundo com o pai, com Adelino. E nesta aproximação no mundo espiritual, eles procuraram lembrar a Adelino que ele reencarnara também com esse projeto de um determinado momento da vida, deixar com que Segismundo, aquele que foi o seu agressor do passado, viesse, porque esse espírito havia se redimido já, e precisava desse encontro, precisava do perdão desse homem para que ele pudesse seguir adiante. E quando trataram disso no mundo espiritual, porque já estava melhor com aquele ambiente da prece que se formara, ele então, Adelino, olha para o Segismundo e diz que efetivamente perdoa, porque Segismundo olha para ele e pede perdão. Senhora, me perdoa, eu preciso desse retorno, eu preciso da tua atenção, eu preciso retornar para seguir adiante. E aí Adelino então olha para ele e perdoa, diz que no momento que ele perdoa, se desfaz uma névoa que tinha em volta do corpo espiritual dele, e uma luz própria que ele tinha começa aos poucos a brilhar, porque o perdão verdadeiro que ele havia dado de coração a esta alma Segismundo, fez com que então aquela mágoa que ele trazia, que pesava ali no corpo espiritual, se desfizesse, porque o perdão que ele dera fora realmente um perdão genuíno da alma, libertou-se das algemas daquela mágoa que ele carregava, porque trazia agora alguém que deveria trabalhar como um verdadeiro irmão, alguém com quem eles deveriam trilhar os caminhos do amor, do afeto, da fraternidade. E aí então se estabelece todo um conjunto de ações para o retorno de Segismundo. E a gente vê nesse momento o quanto a espiritualidade atua em nossa casa, em nosso lar, sem que a gente muitas vezes tenha a mínima noção.
a atuação desses espíritos nesse momento propício, para que o jovem pudesse tocar o coração do pai, para que o pai pudesse, então, ter uma condição espiritual de aceitação do retorno daquele algoz do passado, tudo isso foi a espiritualidade ajudando, atuando. Isso acontece muitas vezes em nosso lar e a gente nem percebe por atuação daqueles que são nossos guardiões, vigilantes, espíritos familiares, sempre ajudando a que a gente possa encontrar o melhor caminho e que esse melhor caminho se assente sempre no vigor da prece, da oração, do nosso coração voltado ao Cristo e a Deus, o nosso Pai. Pois então, logo depois que esse primeiro arranjo e acerto se deu, eles começam todo um processo de ajuste do corpo espiritual de Segismundo para aquele novo corpo que iria se formar. Mas ele ainda, Segismundo, estava com muito medo, muita apreensão. Será que ele iria vencer? Porque ele voltaria novamente ao novo corpo com uma pessoa que ele tinha afetado no passado. Será que as relações dele seriam boas? Como é que ele reagiria, talvez, ao comportamento desse futuro pai? Será que todo aquele projeto que havia feito na espiritualidade se concretizaria no futuro? E aí a gente lê na obra espírita que realmente nós temos uma perturbação muito grande na hora que nós vamos reencarnar, justamente por conta dessas situações. A gente retorna para cá com um determinado projeto dentro de um lar, uma estrutura profissional, de conhecimento, e a gente não sabe se muitas vezes ao longo de todas as provações pelas quais nós vamos passar, nós teremos uma personalidade tenaz, a nossa fé vibrante, segura, a gente não sabe, nós tememos. E embora Segismundo estivesse lá no mundo espiritual, atuando por um bom tempo no exercício do bem, ele ainda se sentia frágil. E ele foi chamado pelos espíritos para que mantivesse a sua confiança, a sua fé, pensasse em Jesus e já começasse a mentalizar o seu corpo cada vez menor, como se fosse uma criança. E com o tempo ele foi então diminuindo com a ajuda e os passes da espiritualidade para que ele tivesse a forma de uma criança, de um bebê, porque ele daria início a um retorno, a um processo de embriogênese e até a formação de um novo corpo infantil. E ele precisava que o corpo espiritual dele se ajustasse até aquela condição. E aí naquela noite, quando houve a fecundação, antes de se dar a ligação efetivamente com o espírito, por conta do bem que ele já havia feito, dos corações que ele havia conquistado, diz que era em torno de 100 espíritos aproximadamente que estavam naquele lar, para ajudar esse amigo no retorno à espiritualidade, no retorno ao mundo físico. A gente sabe que quando nós partimos daqui para o mundo espiritual, alguns de nós ficam aqui em prantos porque entregam um amigo à espiritualidade. Do lado de lá, quando eles vêm para cá, também é um processo de morte invertido, porque lá também ele granjeou simpatias, afeto, uniões, relações, e em um determinado momento vai precisar deixar de tudo isso para retornar para novas investidas na carne, para novos desafios, provas e situações das mais variadas possíveis. Então Segismundo retorna nesse momento, diz que o ambiente era muito bonito, essas 100 pessoas, 100 amigos estavam lá, flores de luz ornavam aquela residência, e no momento em que a mãe vai receber o espírito daquele filho nos braços, que se ligaria logo a seguir nas primeiras células que formavam o novo corpo, ela recebeu, diz que uma grande coroa luminosa que veio do alto para aureolar, para homenagear também aquela família, aquela mãe, num processo de acolhimento desta alma. De uma maneira geral, meus queridos, é mais ou menos assim que se processa o nosso retorno. Não há, efetivamente, dizem os espíritos, um caso comum para todos. Da mesma forma que, quando nós desencarnamos, há variáveis inúmeras nesse processo,
assim também se dá na questão reencarnatória por força da condição moral dos pais, da condição moral do espírito, do lugar onde isso vai acontecer, por força das suas condições do passado. É uma série de situações pelas quais vão ser definitivas para estabelecer uma certa singularidade para cada um desses processos. Entretanto, em linhas gerais, é isso que dá um processo de preparação, uma acomodação com a família, o ajuste da espiritualidade naquilo que for necessário, a ligação desse corpo com esse ser que está reencarnando, a definição lá do mapa genético, das condições pelas quais nós vamos passar, porque ninguém retorna a esta vida sem esse estudo prévio. Até mesmo as condições, por mais difícil que seja, que venham passar, ou das mais alegres, é tudo planejado de acordo com as nossas necessidades, com os nossos merecimentos. E aí, então, se dá esta aproximação e todo o processo de gestação. Nesse mesmo capítulo, André Luiz diz que a efetiva reencarnação ela vai se definir lá pelos 7 anos de idade da criança. Por quê? Porque o corpo espiritual ele está, diz André Luiz, intimamente ligado às células sanguíneas. E estas células sanguíneas, o novo ser só as completa por definitivo como suas, só pelos 7 anos de idade. Até os 7 ele ainda compartilha as células do sangue com a mãe, que lhe nutriu durante todo o processo de gestação. E depois que a medula começa a fabricar e produzir as células sanguíneas próprias dele, isso vai se dar por volta dos 7 anos de idade. Então o processo reencarnatório, do ponto de vista físico, ele se ultima, se define, individualiza propriamente, dizem os espíritos, por volta desses 7 anos de idade. Até lá, a criança recebe ainda um apoio muito forte, muito intenso, muito próximo da espiritualidade, para que possa esse processo ser ultimado, para que ele transcorra na existência segundo os propósitos que foram idealizados na espiritualidade. E é evidente que é tudo um propósito, um planejamento, ninguém vai cumprir exatamente só se quiser, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. O bom é que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que nós nos comprometemos de uma certa forma, que estava da melhor forma planejado para cada um de nós, mas por conta do nosso livre-arbítrio a gente pode tomar vários caminhos. Nesse período de retorno, em que vai se fazendo a individualidade, a construção dos nossos valores íntimos, também vai se firmando uma nova personalidade. Quando nós desencarnamos, nós temos a nossa identidade. Se eu desencarnar daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu vou chegar no mundo espiritual, é o Velocino Camargo Neto, que construiu a sua personalidade nessa existência. Por conta dos vínculos da família, dos vínculos sociais, do nosso aprendizado, dos círculos culturais, tudo isso foram formando a nossa personalidade. E isso nos torna único em relação a todos. A ponto que, quando a gente quer fazer um amigo secreto, agora às vezes chega final de ano, a gente vai fazer um amigo secreto, e que tem que dar as características daquela pessoa que nós retiramos, a gente identifica aquela pessoa, consegue identificar ela num grupo de tantos outros, porque são características dela, que ela criou ao longo desta existência. Embora a gente traga uma solidariedade com as outras vidas no passado, mas nós temos nesta vida a nossa individualidade, a nossa identidade, a nossa personalidade, a formação daquilo que nós chamamos do nosso ego, o ego dessa existência, que é diferente do Velocino ou com outro nome que tinha lá no século XVIII, com outro nome no século XV, uma personalidade diferente, ele construiu um ego diferente lá, guarda uma certa solidariedade, ou seja, tem situações, comportamentos, hábitos que eu tenho, que é comum a estas vidas, determinados estímulos, vontades, hobbies que a gente tem,
não é? Isso guarda afinidade com as nossas experiências ao longo de múltiplas vidas, mas em cada uma delas nós geramos a nossa personalidade. E esse ser, para criar a sua personalidade nessa existência, também vai passar por determinadas fases que precisará ter o cuidado daqueles que são os seus responsáveis. E dentre aqueles autores que falam sobre isso, sobre a formação da personalidade, eu vou trazer rapidamente aqui algumas informações acerca de um pensador dinamarquês. Ele nasceu, a mãe dele se separou enquanto ele era pequeno, depois ela se uniu com um médico alemão, foi morar na Alemanha, e mais tarde ele foi morar nos Estados Unidos com esta nova família. O nome dele é Erik Erikson. E ele faz um estudo sobre a construção da personalidade em 8 fases ao longo da nossa vida. O primeiro período da nossa vida, que vai do 0 aos 18 meses, ele chama de um período em que, cada um desses períodos, nós vamos enfrentar uma determinada crise, diz ele. Esta crise são 2 situações que elas precisam estar equilibradas ao longo de cada uma dessas fases. Na medida que a gente consegue equilibrar uma fase, a gente realiza um trabalho primordial da formação da nossa identidade e vai acrescentando como se fosse tijolinhos na formação dessa identidade. Se em algum momento a gente não passa bem uma dessas crises, a gente atrasa esse processo de afirmação da identidade, pode muitas vezes retomar isso mais adiante, mas vai ficando mais difícil. Se nós, como pais, sabemos destas situações na formação da identidade daquele ser que está chegando no nosso lar, nós vamos ajudá-lo nessa construção. Fazer esse trabalho de conhecimento, de ajuda, para estabelecimento do equilíbrio da sua alma em todas essas fases, é salutar para o processo reencarnatório. Então, Erik Erikson vai dizer que do 0 aos 18 meses, ele vai ter um conflito entre a confiança básica e a desconfiança. Por quê? Nesse primeiro período da vida, a única coisa que a criança tem é a atenção daqueles que são seus cuidadores. A hora que ela chora, ela vai ter atenção, porque ela está com dor de barriga, porque ela está com fome, porque ela está com alguma coisa que está incomodando ela, alguma doença, febre. Então, é nesse momento que a criança, que esse ser reencarnante, na formação da sua identidade, vai desenvolver um equilíbrio entre a confiança básica e a desconfiança. Se nesse momento os pais ou os cuidadores não são atenciosos com as crianças, de 0 a 1 ano e meio, ela vai criando uma desconfiança muito grande, perdendo o equilíbrio e, de certa forma, ela vai desenvolvendo uma tendência a desconfiar das pessoas, a não dar crédito às pessoas, porque aquelas que deveriam lhe dar suporte emocional, a atenção, não estão dando. Então imagine vocês como é que ficam as crianças que muitas vezes são abandonadas até 1 ano e meio de idade, que não tem atenção, que não tem o afeto, vai desenvolvendo na personalidade dela que está em desenvolvimento, dentro dessa primeira crise de confiança e desconfiança, um peso muito grande para a desconfiança. E ela vai ter, dali para frente, se não conseguir retomar essa situação, um afastamento natural das pessoas, uma desconfiança de cada um. E às vezes a pessoa pode ser um adulto que seja aquela pessoa que não confia em ninguém, está sempre isolada, sozinha, porque talvez desde pequeno ela foi afastada desse contato de afeto e confiança. Isso não quer dizer lares que tenham recursos e que não tenham. Isso está ligado ao afeto, está ligado à atenção. Tem uma história de uma das faculdades dos Estados Unidos, da faculdade de Stanford. Ela foi criada
por conta de uma situação em que a mãe desse menino acabou se conscientizando da falta de atenção e afeto que dera àquela criança desde pequeno. Então, esse menino nascera num lar de muitas posses, o pai dele era governador lá do estado, quase nunca estava em casa, e a mãe sempre preocupada com as festividades sociais também. Então, a criança era sempre cuidada por outras pessoas, nem sempre as mesmas. E ele cresceu sempre nessa situação, meio longe, embora gostasse do afeto do pai e da mãe, e sentia ele sempre muito longe. E quando ela, uma vez, estava já adolescente, e ela foi tocar, essa criança foi tocar uma música, aprendeu a tocar piano, foi tocar uma música para a mãe, uma das poucas vezes em que a mãe estava perto. Ele tocou uma música, a mãe ouviu e disse assim, mas que música triste é essa, meu filho? Ele disse, mãe, essa música é a história de uma mãe cujo filho era um pescador, e todas as noites ela ia até a beira, dar tchau para o filho, queria pescar, e numa dessas situações ele foi e não voltou mais, e a mãe ficou esperando ele ali na beira da praia, eternamente, todas as noites ela ia para lá, e a mãe disse, pois é, mas que triste essa música, né, meu filho? Mas eu me identifico com ela muito, eu me identifico, mamãe. Por quê? Porque para mim é como se vocês dois fossem que nem a senhora e o papai, fosse que nem esse pescador que saísse toda a noite de barco, e eu fico esperando para que vocês voltem, e muitas vezes vocês não voltam. Então eu me identifico muito com essa música. Quando a mãe ouviu aquilo, ela percebeu o quanto estava desamparando, deixando de amparar esse filho. Ele apresentou uma doença grave algum tempo depois, e ela procurou ficar o mais próximo dele possível até o momento dele desencarnar, e ela dedicou boa parte da fortuna para uma fundação que virou uma universidade. E essa universidade é a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que tem a história desse menino Leland. Então, nesta fase, é importante a questão da confiança da criança, do jovem, desse menino, dessa menina, de 0 a 1 ano e meio, adquirir esta confiança. É necessário que tenha também um pouco de desconfiança, porque na vida nós sempre vamos precisar ter uma certa segurança. Por isso a necessidade do equilíbrio. A outra fase é a fase da autonomia ou da vergonha, que vai de 1 ano e meio até 3 anos. Esse período é o período em que a criança vai fazer o controle das suas necessidades fisiológicas, assim como a linguagem. Quanto mais ela expressa o que quer, mais poder ela adquire. Aqui ela está querendo adquirir autonomia de 1 ano e meio a 3 anos. Porque ela começa a se expressar melhor, ela já tem o controle dos esfínteres, os pais vão ajudando a tirar as fraldas. Então isso vai gerando confiança nela, vai gerando autodomínio, autonomia. Mas esta liberdade também, ela não pode ser uma liberdade sem limites. Isso também é prejudicial, e aí ela tem que aprender que algumas coisas são feias, e isso vai gerar vergonha nela. Então é o período de se desenvolver a autonomia e a vergonha. Nesse momento, então, a autonomia dela se expressa muitas vezes pelo não. Faz isso, não quero, não, porque ela está gerando autonomia. E ela está vendo até onde isso pode se dar. Os pais que vão trabalhando, mostrando os limites das coisas. É neste momento que começa a se formar nela uma base daquilo que é adequado e daquilo que não é adequado. Se os pais também não derem nenhuma atenção a isso, ela vai se tornando uma pessoa que ela acha que tem autonomia sobre tudo, que tudo que ela quer, ela pode. Se ela diz não, o pai e a mãe cedem, não vão dando limites, e aí ela se torna uma pessoa completamente deslocada do mundo e geradora de um processo de ansiedade muito grande, porque tudo que ela quer, ela acha que vai ser satisfeita. Não viram aos poucos dias que deu aquela situação lá num voo
de uma criança que a mãe pediu para que trocasse, porque o filho dela, ou a filha, não sei, queria ir na janelinha. Diz, olha, troca de lugar com meu filho, porque se ele não for, ele vai chorando o voo inteiro. Mas se quisesse na janela, comprasse ela o assento na janela. E de mais a mais, a gente tem que começar a ensinar para as crianças, para os jovens, que cada um tem que fazer o seu papel. Se o nosso assento é esse de número tal, é esse. Está aqui o assento, o número é essa. Ah, mas eu queria ser, mas não deu para a mãe comprar. É um assento mais caro, explica a situação. Mas olha, nós já vamos, mas nós estamos indo, procura mentalizar para onde a gente vai. Olha quanto esforço a mamãe fez para comprar essa passagem, para a gente passar por essa situação. Agora, só pelo fato de não poder ir na janela, tu vai desmerecer todo o programa que nós estamos fazendo? Pensa, com isso nós estamos ensinando as crianças a lidarem com esse natural processo de frustração e não tomar o lugar de ninguém, coisa alguma no mundo, só porque ela quer. Então a gente tem que ensinar, começa nesses períodos, e isso é um ato de amor. A gente tem que pensar como esse espírito retornando essa vida, formando a sua identidade, nós como pais ajudando nesta formação, nos dedicando a isso com amor. A próxima fase seria a fase da iniciativa versus culpa, que é dos 3 aos 6 anos de idade. Nesse período, a criança aprende a lidar com seus sentimentos conflitantes sobre si próprio. Como elas já podem fazer cada vez mais coisas, elas desenvolvem a sua iniciativa. Porém, vão se dando conta de que algumas coisas são socialmente aprovadas e outras não. Esse conflito marca, então, ainda um conflito entre partes da personalidade dela. A parte que permanece criança, querendo experimentar coisas novas e testar novos poderes, e a parte que está se tornando adulta, que sempre examina a propriedade das suas ações. Quando equilibra-se esta balança entre a iniciativa e a culpa, a criança desenvolve a virtude do propósito, a coragem de imaginar e buscar metas sem serem indevidamente inibidas pela culpa ou pelo medo da punição. Então ainda continua nesta fase ela mostrar-se cada vez mais, ter iniciativa pelas coisas e sabendo daquilo que é socialmente aceito ou não. Então ela vai equilibrando essas situações. Mais adiante, na quarta fase, ele vai passar pela questão das suas habilidades, que vai dos 6 anos até a puberdade. É o período em que o jovem ele vai procurar desenvolver uma certa ideia de utilidade social. É aquele momento em que ele começa a pensar o que ele vai fazer, qual é a sua vontade, o seu interesse, e ele vai primeiro examinar aquilo que socialmente é aceito, é valorado, e ele vai mostrar então ímpetos em uma determinada área, ele vai procurar demonstrar determinadas habilidades sociais, vai aprender alguma coisa que talvez se torne ali, a gente começa a ver um germe de uma determinada tendência que essa pessoa vai ser, no ponto de conquistar sua identidade e ser útil socialmente. Qual é o papel dela na sociedade? Ela tem que buscar isso. E nesse período é extremamente importante, dos 6 anos à puberdade, que os pais estejam atentos e valorizem os esforços que ela está fazendo. É muito importante que nesse momento ela seja valorizada pelos esforços que ela está fazendo. É muito importante que os pais consigam demonstrar o seu verdadeiro prazer em vê-las conquistando habilidades, demonstrando as suas boas inclinações, que deem elogios a ela. Então, uma criança, um adolescente nesta fase que não consegue ter esta visão dos pais, que os pais não conseguem incentivá-lo, não conseguem elogiá-lo, porque ele também precisa desse elogio dos pais e da sociedade onde ele está se firmando. Se a gente não dá a mínima, não observa nada, não dá estímulo, não elogia coisa alguma,
ela vai perdendo a completa autonomia dela, vai se sentindo inferior. É muito importante nessa idade, até a puberdade, a gente cuidar disso, porque senão a gente pode formatar a personalidade dela como alguém com uma baixa autoestima muito grande, porque ninguém valorizou os esforços dela, ninguém aplaudiu coisa alguma que ela fez, nenhuma tentativa. A fase seguinte, que daí é a da adolescência mesmo, já passando da puberdade até os 18, 19, 20 anos, é entre a identidade e a confusão da identidade. Porque vejam, lembro de vocês nesse período de adolescência, a gente está em formação da nossa identidade, a gente está meio confuso ainda quem a gente é, o que nós queremos da vida. A gente se sente envergonhado por muitas coisas, a gente acha que os outros estão sempre nos olhando, analisando. A gente vai procurar os nossos grupinhos, não é mesmo? Cada um vai procurar uns grupos afins, porque ali eles se autossustentam. Eles ainda não têm a sua identidade própria formada e têm muita vergonha. Então, aqueles que se afinam mais com uma determinada área, uma determinada forma de ser, formam grandes grupos, não é assim, os adolescentes? Eu me lembro que um sobrinho uma vez me disse assim, tio, sabe que me perguntaram, esses dias eu estava lá no colégio, e ele desde muito cedo andava com uma roda de amigos, o irmão mais velho dele era músico, vivia numa roda de música, de vez em quando tinha um samba, ele pegava ali um instrumento, tocava, então ele criou uma certa habilidade. Na adolescência dele, quando ele estava na escola, tinha um grupo de pessoas que gostavam de tocar um samba, um pagode. E ele um dia chegou lá nesse grupo, ficou ali de canto e tal, daí a pouco disse, vem cá, tu sabe tocar? Eu disse, eu toco um pouco de pandeiro. Então pega aí. Deram o pandeiro para ele, ele começou a tocar, tocou super bem, a galera gostou e tal, ele começou a fazer parte daquele grupo. Um dia um perguntou para ele assim, vem cá, tu gosta mesmo de pagode? Ele disse, eu gosto. Ele disse, então por que tu não raspa as sobrancelhas? Porque naquela época os pagodeiros tinham a sobrancelha raspada. É a forma, não é, do adolescente se identificar. Então ele está num grupo, ele procura fazer tudo que aquele grupo faz para ele ser aceito e ele se distancia dos outros. Eles, inclusive, são muito críticos em relação àqueles que são diferentes deles. Se aquele que é muito diferente, eles olham, eles zoam, eles caçoam, eles tiram onda com a cara, porque eles ainda estão nessa fase de buscar a sua identificação, ainda a insegurança muito grande, e eles precisam formar esses grupos, esses clãs, para a afirmação da sua identidade. E aí diz Erikson que quando ele começa a resolver 3 grandes crises nesta fase, ele forma uma boa personalidade. Então, quando ele começa a ter uma identificação com o seu futuro, quando nesta fase da puberdade até o jovem adulto, se a gente pergunta para ele aquilo que ele quer ser na vida, e ele já começa a ter uma visão clara daquilo que ele vai fazer, porque ele veio desde antes formando a sua habilidade, o seu exercício, foi sendo elogiado por aquilo que fazia, pelas suas iniciativas, pelo cuidado com que ele tinha de fazer as coisas, até onde ele podia, não podia ir. Agora ele já começa a afirmar com uma certa clareza o que é o futuro. Antes ele não tinha condições mentais ainda, cerebrais, o córtex pré-frontal ainda não estava formado adequadamente para ele poder imaginar o futuro. Ele só trabalhava no presente, agora ele já começa a fazer incursões no futuro, a pensar no futuro, então ele se vê no futuro como alguém. Então quando ele cria isso, esta convicção daquilo que ele quer ser no mundo, quando ele começa a também ter uma identidade com relação a valores do mundo, ele sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado, ele firma isso, já afirmou isso, e com relação ao equilíbrio da sua identidade sexual. Diz Erikson, quando ele consegue fazer esses 3 elementos da sua identidade, ele flui com tranquilidade dali para frente. Caso contrário, essas crises vão ficando e dificultando a formação da nossa identidade. Vejam então o quanto é
necessário nós, enquanto pais, estarmos atentos para cada uma dessas fases. Porque muitas coisas acontecem com o tempo que vão colocar em xeque até mesmo a nossa própria educação. Uma vez um amigo contou uma história que ele é palestrante, e depois que ele terminou uma palestra, um jovem foi procurar ele, no final gostou muito da palestra que tinha ouvido, e o jovem, ele naquela época, ele tinha toda a indumentária de um jovem punk, do grupo punk daquela época, de cultura punk. E ele viu aquele menino, mas um menino assim muito frágil emocionalmente. Quando o menino abraçou ele, começou a chorar, só pelo fato de estar perto daquele homem, de sentir um carinho verdadeiro, um afeto. Ele abraçou, começou a chorar, e aí esse amigo brincou com ele: olha, pode molhar todo esse lado, que depois tem o outro lado, fica à vontade. E ele chorou, desabafou um pouquinho. Aí quando ele se desprendeu desse amigo, ele disse assim: olha, eu gostaria tanto de ser filho do meu tio Olavo. Ele olhou, deu um sorriso, porque não entendeu, e o rapaz daí disse o que era. Não, é porque o meu tio Olavo, quando eu saio com meus primos, que são filhos dele, o tio Olavo sempre pergunta onde a gente vai, com quem nós vamos, até a hora que nós vamos ficar, se nós queremos uma carona para voltar ou não, com quem nós vamos voltar. Então, meu tio Olavo se preocupa com os meus primos. Já os meus pais, não. Eu tenho para eles uma liberdade total. Eu posso chegar e sair a hora que eu quiser. Às vezes eu chego em casa à noite, chego a fazer barulho em casa quando chego, na cozinha, caminho forte, pesado, para ver se o pai ou a mãe acordam e vêm me ver se eu estou bem, se eu cheguei bem, como é que eu passei a noite. Coisas que o meu tio Olavo faz. Quando ele vai nos buscar, pergunta como é que foi a festa, se a gente curtiu, se estava bom, se não estava. Agora os meus pais, nada, nenhuma atenção. Eu queria ser filho do meu tio Olavo, dizia ele. Então, às vezes, a gente acha que o adolescente não quer nenhuma atenção, que ele tem vergonha das coisas, que não quer mais atravessar com a gente a rua dando a mão, não é assim? Chega numa determinada idade, às vezes antes da adolescência, a gente está chegando no colégio, a gente já puxa a mão assim, põe para trás. Mãe, não me dá a mão. Pai, olha o mico que eu vou pagar, me deixa sozinho. Não é assim? Porque ele já quer ter a sua identidade, mas isso não quer dizer que ele nos queira longe. Muito pelo contrário. Ele só está formando a identidade dele, a personalidade dele. E é importante que ele exerça isso com uma certa autonomia. Mas a atenção e o afeto nós vamos precisar sempre. Sempre. O jovem, sim, quer saber, embora ele diga: mãe, me deixa, pai, me deixa. Na realidade, ainda ele está demonstrando com essa irritabilidade um conflito que ele ainda não conseguiu administrar dentro dele. Porque é natural, é um processo de formação, e todo processo de formação é difícil. Os pais devem entender, devem dar esse espaço com um certo equilíbrio, mas sempre demonstrar a atenção e o afeto. Um dos meus filhos, o mais novo, sempre foi muito calado. Quando ele ia para as festas, voltava, a gente perguntava para ele: aí, Rodrigo, como é que foi? Ele só dizia assim: estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, não dizia mais nada. Mas como a gente perguntava para ele, principalmente a minha esposa: vem cá, mas tu foi numa festa de 15 anos, me conta como é que estava o vestido da moça de 15 anos. Ah, mãe, se eu ia estar prestando atenção ao vestido, tá, mas me conta mais coisa da festa. Mãe, já te disse, foi tudo muito bom, estava tudo muito bem. E a gente mexia com ele, que tinha sido treinado pela KGB para não dar nenhum tipo de informação. Parecia um espião que fora num lugar e não podia contar nada daquilo que vira, né? Mas era dele, a gente brinca até hoje ele está com 29 anos de idade, a gente brinca, ele ri, mas é do tipo dele. Mas às vezes alguns amigos iam dormir lá em casa, os outros eram um pouquinho mais abertos, quando os outros comentavam, dali a pouco ele comentava também, mas era assim, era da personalidade dele. A gente não via que era uma forma dele se isolar, não era isso, mas era a forma dele. Então a gente vai lidando com essas particularidades, com essas situações, procurando agir sempre demonstrando atenção, afeto. E também, quando chega um determinado momento em que eles passam já a exercer
essas suas atividades culturais de forma sozinho e tal, às vezes a gente fica com medo nesse início de deixar eles irem sozinhos para determinados eventos, mas é muitas vezes nesta hora em que a gente vai colocar em xeque a educação que a gente deu. E talvez o medo daí seja maior nosso do que deles. Eles querem esta autonomia em determinado momento e a gente que tem medo. Será que eles vão se portar bem? Será que a minha educação foi satisfatória? Uma vez o Raul Teixeira estava na casa de amigos e aí um filho lá desse casal, que já estava por volta de 16, 17 anos, queria ir num festival que ia um dos estádios lá de São Paulo, que naquela época era o U2, que fazia grande sucesso. E esse jovem queria ir na apresentação desta banda. E aí disse para o pai, deixa eu ir. Não, o pai não queria deixar. Disse, não, tu é muito moço ainda, 16, 17 anos e tal. Aí eles chegaram e foram conversar com o Raul, que conhecia muito o Raul Teixeira, e disse, tio, vê se conversa com o pai e com a mãe, para ver se ele deixa a gente ir lá. E aí o Raul chamou o amigo e disse assim, vem cá, por que tu não quer deixar o fulano ir? Diz, Raul, ele é muito novo, nesse lugar é lugar que tem muita bebedeira, muita bebida alcoólica, as pessoas usam maconha, outros tóxicos piores ainda, ele vai ficar no meio dessa gente, não me agrada muito isso. Não, na realidade, aí o Raul Teixeira disse para ele, na realidade o que está acontecendo é tu tá com medo de agora colocar a tua educação à prova. Será que ele recebeu todos os elementos formativos da sua educação para numa situação dessa de relações sociais ele saber equilibrar-se e se postar? Porque agora está na hora dele colocar em prova tudo aquilo que vocês passaram para ele de valores. Deixa ele ir. Confia na tua educação, naquilo que tu deste. E ele deixou então. Obrigado tio Raul, agradeceram o Raul e foram. No outro dia, quando estavam almoçando, os meninos acordaram, estavam ali, e aí o pai perguntou, e aí como é que foi a festa? Pai, tava show, que banda legal, tocaram as músicas tal e tal, não sei o quê. Tá aí a galera na volta, como é que era? Era tudo aquilo que eu pensava. Diz, olha pai, realmente, uns idiotas não aproveitaram nada do show, porque beberam tudo antes, acabaram dormindo no meio do show, outros se viciaram, também não aproveitaram, vomitaram, era uma bagunça, mas teve alguns não. Nós fomos lá para aproveitar, pai, e foi muito bom. Aí o Raul olhou para ele, deu um sorriso, como dizendo, viu? Tá na hora, né? Então, às vezes, a gente tem que ver, ter esse equilíbrio também. Nem muito cedo, mas também não tá abafando demais, não permitindo que os nossos jovens comecem a exercer de uma certa forma a sua autonomia e tenha esta relação de aproximação com os pais. E permeando todo esse processo, o que nós temos que levar ao coração deles, ao longo desta vida, é que a gente os leve a conhecer e edificar o verdadeiro reino de Deus no coração de cada um deles. Porque nenhum desses processos aqui é fácil. E não é fácil porque primeiro a gente tem que corrigir ainda comportamentos em nós. Como é que nós, como pais ou mães, vamos exigir um certo equilíbrio dos filhos se nós ainda somos pessoas que tateamos nesta questão do equilíbrio emocional, do afeto verdadeiro, do amor sem egoísmo? Como é que a gente está? Porque aquilo que a gente fala, a gente precisa viver isto. Mahatma Gandhi uma vez foi procurado pela a mãe de uma criança e pediu assim para ele, Gandhi, será que tu pode dizer para ela o quanto o açúcar é prejudicial? Eu tenho feito todos os meus esforços, mas ela é uma viciada em açúcar, tudo que é açúcar, bala, confeitos e tudo mais, e tá difícil. Mas como eu acredito em ti, na tua envergadura espiritual, e a gente gosta muito de ti, quem sabe tu diz para ela, porque santo de casa não faz milagre. Aí ele olhou para a criança, olhou para a mãe e disse assim, tu pode voltar semana que vem aqui? Ela disse, tá bem. Deu uma semana, ela voltou, chegou lá de novo com a criança, disse, olha, lembra de mim, Gandhi? Estou eu aqui novamente com a minha filha e tal. Ele olhou e disse, não, eu lembro sim, da menina que consome muita guloseima, muito açúcar. Sim, sou eu mesmo. A senhora pode vir semana que vem aqui? Ele disse,
Ela, tá bom, eu venho semana que vem. Deu mais uma semana, voltou. Aí chegou lá, disse, olha, sou eu. Ah, não, estou lembrado de vocês. Você pode falar com ela? Hoje eu posso. Aí se agachou, ficou na altura dela, olhou nos olhinhos dela, segurou as duas mãos e disse assim, querida, o açúcar em excesso faz muito mal para a saúde. Então, pensa naquilo que a mamãe diz, diminua a quantidade de açúcar para tu poder viver mais e melhor com saúde. Faz isso, o titio está te pedindo. E abraçou ela. Quando ele se levantou, a mãe olhou para ele e disse assim, tá, mas por que o senhor me fez passar 2 semanas? Vim pela 3ª vez agora aqui para dizer isso, eu não podia ter dito isso 2 semanas lá atrás? Ele disse, poder dizer, eu poderia ter dito, mas não teria efeito há 2 semanas atrás. Mas por quê? Porque há 2 semanas atrás eu também não tinha equilíbrio em consumir coisas açucaradas. Eu precisei primeiro me ver livre desse vício para poder falar com ela com verdade no coração, sem mentira. Então, o processo de educação também é isso. A gente precisa estar preparado para aquilo que a gente vai ensinar. Ninguém consegue ensinar alguma coisa que ainda não tem. Mas até mesmo, às vezes, a nossa fragilidade demonstrada com sinceridade é muito bem-vinda. Às vezes o pai e a mãe podem chegar e dizer assim, olha, meu filho, minha filha, eu também te peço desculpas por ter agido contigo daquela forma. Não foi a melhor forma. Não é a melhor forma como Jesus nos ensina. Eu quero que tu me vejas como uma pessoa normal, que tem também as suas falhas e que busca se corrigir a cada instante. É assim a vida de cada um de nós. Mas não fabricarmos uma personalidade que não somos, fabricarmos um caráter que ainda não dispomos, de uma envergadura espiritual que não temos, que seria uma fake news danada dizer uma coisa para um filho que nós não somos, que nós não fazemos, porque eles percebem quando nós somos falsos. E é preciso a gente criar também identidade com aquilo que somos, prioridade nisso, e mostrar para eles esse reino de Deus, esse caminho divino para a construção da sua humanidade mais feliz, liberta das amarras, dos nossos vícios, libertas do egoísmo, para que a gente possa viver numa sociedade melhor, equilibrada e sadia. Eu peço efetivamente a Deus nesse momento que esta espiritualidade possa abençoar os nossos esforços enquanto pais, porque também sabemos que a construção da nossa identidade, a dos filhos, não é nada fácil. A gente leva cada escorregão na vida e a vida também acaba nos levando a aprender muito com os nossos filhos. Somos desafiados, às vezes, por conta das modernidades, que a gente até se apavora com algumas situações, mas a gente tem que parar, pensar, o que Jesus espera de mim neste momento? Porque nenhuma transformação do mundo se dá através da violência. A gente tem que aprender isso. Nada. O ensinamento do Cristo é o caminho do amor. Ele não trouxe o evangelho à base da força. O evangelho não se faz com a força, não se faz com temor, só através do amor, do convite do bem e da verdade. Então que nós possamos estar abertos para este Cristo, estar aberto aos nossos filhos, mostrar o caminho desta redenção conosco mesmos. E que possamos sair daqui esta tarde envolvidos nesta vibração de paz, de amor, de muita fraternidade, para levar para as nossas vidas confiança, determinação, trabalho constante no bem. Fará bem a nós e àqueles nossos descendentes, que também esperam o nosso esforço, reconhecendo, antes de tudo, também as nossas fragilidades.
Então, muito obrigado pela oportunidade, por estarem acompanhando esses raciocínios singelos ao longo desse tempo. E vamos então nos concentrar para a nossa prece de encerramento desse encontro. Então vamos elevando os nossos pensamentos, atingindo a atmosfera espiritual desta casa, porque vimos ao longo desse tempo, desta mais de uma hora juntos aqui neste salão, nos afinizando em torno destas vibrações, que já se faziam presentes antes de nós aqui estarmos, porque a espiritualidade preparava esse ambiente com todo carinho e atenção, a fim de que nós recebêssemos aqui aquilo que todos nós precisamos, dentro da nossa individualidade. Alguns de nós precisa do amparo, a fim de recobrar, quem sabe, algum aspecto de sua saúde, que se encontra debilitada, passando por determinados desafios, e encontramos aqui, no poder da fé, aquele amparo, aquela aproximação que tanto buscamos. Mas também viemos muito de nós assaltados por pensamentos de revolta, de ódio, de inconformidade com determinadas situações da vida, e que agora, perante a bondade de Deus, vamos entendendo que tudo aquilo que nos acontece na existência vem como grande oportunidade de crescimento. As dificuldades são os professores da alma na recondução de o espírito à fé, sem rebeldia, porque muitas das coisas na vida nos acontecem sem que nós tenhamos o completo governo. A vida é assim, num vai e vem, em coisas que não imaginávamos, boas ou não, acontecendo a todo instante. Nunca será sempre um mar de rosas, como nunca serão também tempos de tempestades eternas. Tudo a seu tempo, formando o espírito, o nosso caráter, o nosso entendimento em relação a Deus e ao universo. Mas também, Senhor, viemos aqui na esperança de buscarmos informações acerca da nossa missão, como pais, como mães, como avós, familiares, aqueles que se encontram à volta na educação de almas queridas à sua volta. Que possamos perseverar no amor, na difusão do bem e estabelecermos no nosso lar o recanto produtivo de Jesus, onde Ele possa sempre estar conosco, que os nossos jovens aprendam a pronunciar o nome do Cristo e a venerar também todo o seu esplendor de luz e sua imensa capacidade de nos amar em qualquer situação, sem qualquer juízo. Muito obrigado então, Senhor, por esta tarde, depois de termos recebido aqui os bálsamos de luz dessa equipe amorosa da Sociedade Jesus de Nazaré, nós nos despedimos com alegria no coração, gratos por toda assistência e ajuda. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.